Lucas capítulo 15, versículo 7. Todos acharam? Amém. Está escrito assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu, ou festa no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vou reler o texto. Digo-vos que assim haverá festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, é bom te servir e estar na tua presença para te louvar, te exaltar, te bendizer, te engrandecer e na beleza da tua santidade te adorar. Aqui está a tua igreja, o teu povo, meu Deus, e viera na disposição de te adorar, te louvar, te engrandecer e te enaltecer e ser alimentado pelos céus com a tua santa palavra. E assim eu te rogo e te peço que o Senhor venha e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Se você recebesse um convite para ir para uma festa que eu estivesse organizando, e no mesmo dia o Silvio Santos, se estivesse vivo, também mandasse o convite para você, eu tenho certeza que você aceitaria o convite do Silvio Santos e eu iria compreender, iria até lhe apoiar para você atender o convite dele. Porque talvez na minha festa tivesse talvez um bolo meio solado, fundo queimado, um refrigerante trelelê, cafuné. Mas na festa do Silvio Santos a coisa era diferente. Coisa chique, nobre. O que eu quero lhe dizer é que se nós formos comparar uma festa feita na terra com uma festa feita no céu, não tem comparação. E aqui está dizendo que há festa no céu quando alguém se converte, quando alguém aceita Jesus, quando alguém se arrepende. Mas por que razão o céu vai festejar? O que leva os céus a festejar e a comemorar a conversão de alguém, ou quando alguém aceita o Evangelho ou aceita Cristo? Preste atenção. Pastor Luiz Antônio, alguém já deve ter ouvido falar dele. Ele é aquele pastor que pregava nos Gideões, e um dia ele conta um testemunho nos Gideões, e ele disse que viu uma catástrofe, um acidente, um saco preto, e na verdade ele teve a revelação da sua própria morte, e ele morreu no acidente daquela empresa de aviação da TAM. Mas não é isso que eu quero falar sobre ele. Quando ele foi pastorear a primeira igreja, ele ficou muito animado, ele conta isso em um testemunho, depois você pesquisa na internet. E ele ficou muito feliz, eufórico. E chegou na cidade e começou a evangelizar, visitar, convidar. Aí ele disse que de noite ele estava naquela expectativa. Aí ele diz de forma hilária: aí, meu irmão, chegou aquela multidão na igreja, 5 pessoas. Trabalhou, visitou, correu atrás, e na igreja tinha apenas 5 pessoas. Ele ficou triste, mas continuou trabalhando. Aí quando foi o dia, vieram para a igreja uma mulher cancerosa, desenganada pelos médicos, estado terminal, não tinha mais jeito nem solução. E ele disse que orou, e sabe o que foi que aconteceu? Deus curou a mulher. Aí ele disse: agora a igreja vai encher. Quando essa irmã começar a contar o testemunho para o povo e convidar as pessoas, essa igreja vai ficar pequena, vai ser uma coisa maravilhosa. Ele disse que até descansou, se despreocupou. Sabe o que foi que aconteceu? Nem ela nunca mais veio para a igreja.
continuou pregando, evangelizando. Aí chegou na casa do cidadão que era deficiente visual, cego. Ele orou, Deus fez um milagre. No outro dia o rapaz estava vendo, mandou um recado para ele, e diga aquele pastor que eu não sei o que é que ele tem, eu só sei que eu senti um calor quando ele orou, botou a mão sobre a minha cabeça, e agora eu estou enxergando. Diga a ele que eu aprendi a agradecer. Ele disse: pronto, agora com o testemunho desse aqui, a igreja vai encher. Nunca aquele rapaz nem sequer apareceu na igreja. Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que quem faz a obra do Senhor, meu irmão, tem uma expectativa, trabalha, se esforça, luta e corre atrás para ver resultado. E muitas das vezes o resultado que você espera não vem. E você quer desanimar, quer se abater, se cansa, se desgasta, desanima, fica pensativo, perguntando a Deus, indagando a Deus, em busca do resultado. Mas sabe o que é que acontece? Deixa eu abrir outro parênteses aqui para contar a história de outro pastor. Eu não sei se alguém conhece, mas alguém aqui deve ter ouvido falar do pastor Osiel Gomes. Se eu não me engano, ele é presidente em uma área lá em São Luís do Maranhão. Ele conta alguns detalhes da história dele. Mas teve uma hora que ele dando um estudo, ele dá palestra. Ele disse: sabe qual é o problema da nossa igreja? Ele fala, usando a nomenclatura da igreja dele. Sabe qual é o problema da nossa igreja? É que nós corremos atrás das vidas, corremos atrás das almas, vamos às vezes nas favelas, na boca de fumo, vamos lá no bar, procuramos o drogado, procuramos o bebum, saímos atrás do brigador, do valentão e trazemos ele para a igreja. Fazemos um discipulado, ensinamos, orientamos, cuidamos, tratamos. Depois do discipulado, a gente batiza ele. A gente batiza num dia e no outro dia a gente expulsa ele da igreja, exclui disciplina. Ele nos ensina que é isso que nós fazemos, irmãos. A gente trabalha tanto para ganhar a alma, para trazer a pessoa para a presença de Deus. Nos esforçamos, batalhamos. Quando a pessoa vem, a gente mata. A gente expulsa. É semelhante àquele cidadão. A mulher é crente, ele não é. E ela ora por ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos orando por ele. E ele nem sequer vai na igreja. Mas quando for, disse: mulher, hoje eu vou contigo na igreja. Ela foi lá, ajeitou a roupa dele, passou, engomou, botou o perfume, ajeitou. Aí foram para a igreja. Quando chegou na igreja, o celular dele tocou na hora do culto, na hora da palavra. Olha. Ele ficou um pouco aperreado, desligou o celular ligeiro. Todo mundo olhou para ele. O pastor parou. A mulher fez uma cara feia para o lado dele. Quando terminou o culto, irmão, ela foi da igreja até em casa, que você é um irresponsável, porque você não desligou o celular, rapaz. Agora eu passei vergonha por sua causa, não sei o quê, e foi xingando. Ele chegou em casa tão triste e abatido, que só fez tirar aquela roupa e partir para o bar. Chegou no bar revoltado, indignado, nervoso, irado. Derrubou a garrafa sem querer, quebrou a garrafa, quebrou o copo. O dono do bar já falou: não, pai, se preocupe não, deixa aqui, eu vou limpar. Isso aqui é por conta da casa. Vou trazer outra para você, geladinha na medida. Olha a diferença, irmão. Olha a diferença de como ele foi tratado no bar, diferença de como ele foi tratado na igreja. Mas a Bíblia diz: há alegria nos céus. Há festa nos céus quando um pecador se arrepende, quando uma alma se converte. Meu irmão, se você quiser saber o que me tira o sono, eu vou lhe dizer o que é que me tira o sono. É quando eu imagino, eu penso e fico imaginando que feri alguém. Aquilo me tira o sono, irmão. Eu não consigo dormir.
Eu digo, meu Deus, será que eu feri o irmão? Será que eu machuquei o irmão? Será que eu entristeci o irmão? Aquilo me tira o sono. Porque você pode até pensar, pastor, mas se for um, você traz 10. Mas então por que Deus vai fazer festa no céu por causa de um? Se o céu faz festa por causa de um, isso quer dizer que um é valioso, é importante, é precioso. E a Bíblia diz o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma do ser humano, uma única alma, vale mais do que toda a prata, todo o ouro, toda a riqueza, todo o dinheiro, tudo que esse mundo possa oferecer. A alma vale mais. A alegria nos céus. Por um. Se for 2, meu irmão, é festa dobrada. Se for 3, nem se fala. Mas se for só um, o céu faz festa. Mas preste atenção. Estou só fazendo a ligação da palavra. Por quê? Porque um dia Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E quando ele estava no deserto, passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. E no 40º dia ele teve fome. Na verdade ele teve fome todos os dias. Só que no 40º, no 40, ele sentiu mais fome ainda. Satanás se aproximou para se aproveitar daquele momento de debilitação de Jesus. Ele fez uma proposta dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. A resposta de Jesus foi simples. Ele disse assim: olha, Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O que dá vida ao homem é a palavra que sai ou que vem da boca de Deus. É o que nos sustenta, nos alimenta e nos faz permanecer de pé. É por isso que Jesus Cristo disse assim: aquele que ouve essas minhas palavras, claro, e as pratica, porque não é só ouvir, tem que ouvir e praticar, é semelhante um homem sábio, prudente, inteligente, sensato, que construiu a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha, o lajeiro e a montanha. Aí veio o vento, a chuva, as tempestades, as correntezas, as ondas, as lutas e as provas, e bateram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada na rocha. E assim é semelhante àquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, fica firme, fica inabalável. É por isso, meu irmão, aleluia, que se você está triste ou abatido, ou sendo atingido por algo ou por alguém, se algo está querendo te abater ou te desanimar, o segredo para permanecer firme é palavra. É palavra, louvado seja Deus. Quando você for conversar com alguém, pedir um conselho, uma orientação, uma direção, pedir uma ajuda de alguém, observe se esse alguém está lhe falando com base na palavra, porque existe gente que aconselha e não tem nada a ver com Bíblia. Vai lá, irmã, puxa nos cabelos dela, vai lá, dá um murro no meio da testa dela, vai lá, dá parte dela, vai lá na delegacia. Ah, se eu fosse tu, eu ia lá e soltava as francas, rodava a baiana, fazia um ciclo. Eu pintava e bordava. Não, meu irmão, quem é crente e quer permanecer fiel, caminhando para o céu, é dirigido e orientado, guiado, instruído e alimentado pela palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Jesus Cristo diz: ei, Satanás, mas está escrito que nem só de pão vive o homem, ou viverá o homem, mas de toda a palavra proveniente, não é da boca do pastor, nem da boca dos obreiros, nem do pregador, nem do profeta, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.
você vê que a palavra tem o objetivo de te desanimar, te tirar da igreja, te fazer sair da presença do Pai, pode ter certeza, não é a palavra do Senhor. Veja, quando a Bíblia nos ensina sobre profecia, ela diz que a profecia é para exortar, consolar e edificar. Tem 3 finalidades, está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, se a memória não me falha, capítulo 12, capítulo 14. A profecia é para exortar, consolar e edificar. Profecia é aquilo que eu falo em nome do Senhor, com base na palavra. Toda profecia primeiro é para exortar. O que é exortar, pastor? Se você pesquisar no dicionário da língua portuguesa, você vai ver lá explicando: exortar é repreender com brandura, com educação e com carinho. Isso é exortar. É por isso que Jesus Cristo disse assim, ó: se você vê o seu irmão no erro, o que é que você vai fazer? Está na Bíblia. Você vai até ele, conversa com ele, aconselha ele, no particular, no off, só você e ele. Não é para você ficar apontando e dizendo e falando para fulano, para Beltrano, que aquele irmão não presta, que fez isso, que fez aquilo, que fez assim, que fez assado. Se você sabe o que ele fez, você vai até ele e diz: meu irmão, eu estou sabendo disso, disso e disso. Isso é verdade, meu irmão? Se for, eu vou orar por você, eu vou lhe ajudar, faça isso não. É isso que a Bíblia nos ensina. Você vai exortar com brandura. Primeira exortação. Segundo, consolação. Veja, a profecia, ela exorta, ela consola. O que é consolo? Não precisa explicar o que é consolo aqui. Todo mundo sabe que é alguém que está chorando, alguém que está triste, alguém que está apavorado, alguém que está desanimado, alguém que está, aleluia, sem resposta, alguém que está angústia. Aí você vai lá e traz algo para confortar, consolar e preencher aquele vazio, estirar aquela tristeza. Isso é consolar. Então, quando a Bíblia diz que o nosso trabalho é consolar, é a gente onde está o triste e dar uma palavra para ele ficar alegre, e onde está o desanimado e dar uma palavra para ele ficar animado, e onde está o caído e dar uma palavra para ele se levantar, e onde está o vazio e dar uma palavra para ele ficar cheio, e onde está o apagado e dar uma palavra para ele ficar aceso. Não, o contrário, irmão. Não é chegar para alguém que está alegre e dar uma palavra para ele ficar triste. Chegar alguém que está animado, dar uma palavra para ele ficar desanimado. Dar uma palavra para alguém que está alegre. Não, você tem que dar uma palavra de vida, não palavra de morte. Louvado seja Deus. Porque senão, meu irmão, nós vamos trabalhar e nós vamos cansar, nós vamos fadigar, vamos lutar, vamos correr, vamos subir, vamos descer, e aqui e ali, e no final não dá em nada. E não é para isso que Jesus nos chamou, nem me chamou, nem te chamou, não. Não foi para isso não, louvado seja Deus. Jesus Cristo disse assim: olha, se vocês creem em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço e vão ainda fazer maior. Louvado seja Deus. É promessa de Jesus, irmãos. Mas para isso eu preciso dar lugar. Veja, o apóstolo Pedro, após, aleluia, receber a unção do Espírito Santo, ele pregou um sermão, e na pregação se converteu cerca de 3.000 pessoas, irmãos. Cerca de 3.000 almas. Aí passou mais um dia, ele fez outra cruzada. Na outra cruzada se converteram mais cerca de 5.000. Em 2 cruzadas que o apóstolo Pedro fez, se converteram cerca de 8.000 almas. Mas sabe o que é que a Bíblia diz no capítulo 8 de Atos? Que em toda alma havia temor. Aleluia, eles se ajudavam, eles se amavam, estavam juntos, tinham tudo em comum. Se alguém tinha necessidade, alguém ajudava. Se alguém estava triste, alguém ia lá. Não ficava se rasgando, se comendo, querendo derrubar um, puxar. Não. Aí a Bíblia diz que Deus se revelava na casa, Deus curava, Deus fazia maravilha, Deus libertava as vidas, o poder descia, o Senhor batizava com o Espírito Santo, tinha língua estranha, tinha revelação, tinha mistério, tinha presença na casa do Pai. Queridos,
Quando eu cheguei aqui em 99, eram poucas igrejas. 99 já está com 27 anos já vai para 27 anos. Eram poucas. Quadrangular, Universal, Missão, Batista, Católica, Madureira, Testemunho de Jeová. Eram essas, não lembro de outra. Hoje, se você for contabilizar, tem mais umas 20. Exato, que é as que eu fiz com mais 20. Entendeu? Então tem mais umas 20. Então imagine, e cada um com uma pregação mais bonita, com uma invenção mais bonita, um negócio mais chamativo, com uma campanha assim, uma campanha lá. Se nós, irmãos, vamos entrar, porque eu não quero entrar por esse caminho, o que eu quero é Jesus. O que eu quero é o evangelho de Jesus. Porque se as pessoas vierem para aqui e nós não tivermos nada de Jesus para oferecer para eles, irmão, eu até imagino que alguém pode até fazer uma visão diferenciada da minha pessoa, porque eu lembro que um dia chegou um pessoal lá em casa, acho que tinham vindo de Maceió. Não, pastor, trouxe aqui fulana, porque a gente ouviu falar da sua pessoa e tal, e a gente veio aqui para o senhor fazer uma oração. Porque na mente de algumas pessoas, o pastor Cícero Dantas é aquele pastor do reteté, da revelação. Não. Quando você vê alguém falando que o pastor Cícero é uma bênção, não é que eu seja do reteté, da revelação. Não é não. É porque são mais de 26 anos comprando e pagando, respeitando a mulher casada e a solteira, as da igreja e as de fora da igreja, procurando dar testemunho. E eu sei que eu estou de pé porque existe um Deus que me sustenta, irmãos, aleluia. É por isso, queridos, é isso aqui que revela a presença de Deus. Mas mesmo assim, alguém pode achar que existe algo que está em falta nas nossas vidas, e eu acredito que sim. Mas não é esse o caminho que a gente trilha. A gente trilha o caminho da palavra do Senhor. Então, querido, o que a gente pede da igreja não é nada extra bíblico, é o que está dentro da Bíblia. Amai uns aos outros, orai um pelos outros. Se vê o teu irmão no erro, vá até ele, estende a mão para o que está caído. Nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque já existe um mundo, irmãos, existe o inferno, os demônios, tudo contra a igreja. Existe um texto na Bíblia que ele é pesado, irmão. Se você analisar, ele é pesado. Um texto que diz assim, olha: fariseus e saduceus, que nem entram no reino e nem deixa quem quer entrar. Tem um texto na Bíblia. Quem já leu esse texto aqui? Alguém já leu? Os irmãos ali já. Nem entra no reino, nem deixa quem quer entrar. Não se espante que eu vou falar uma coisa pesada agora. Você sabia que tem gente dentro da igreja que não vai ser salvo, mas está só para atrapalhar quem vai ser salvo? Eu espero que você não seja essa pessoa. Eu espero que você não seja essa pessoa. Que nem entra, nem deixa quem quer entrar. Não seja essa pessoa, meu irmão. Não seja essa pessoa, meu irmão. Pois bem, aí a Bíblia diz, falando sobre palavra, que Jesus Cristo vai multiplicar pão e peixe para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Todo mundo come e ainda sobra. No dia seguinte, Jesus ele vai para a sua viagem missionária.
Aí, a multidão vai atrás. Quando ele vê a multidão, sabe o que é que Jesus Cristo diz? E ele fala isso porque ele é Jesus. Ele diz assim: vocês só estão vindo após mim porque eu multiplico o pão, porque eu dou pão e peixe para vocês. É por isso que vocês estão vindo após mim. Jesus Cristo tinha uma multidão que seguia ele. Tinha 70 discípulos, aquele que deu a missão. No final dos 70 ele selecionou 12 para ser os apóstolos. Mas a grande multidão seguia, na sua maioria, Jesus, porque ele multiplicava pão e peixe, porque ele fazia o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o aleijado andar, expulsava demônio, purificava leproso e ressuscitava morto. Então, a grande maioria, isso é uma redundância, mas tudo bem, seguia Jesus pelo que ele podia fazer. Aí Jesus Cristo, ele ficou irritado com isso. E olhou para a multidão e disse: vocês só estão vindo atrás de mim porque eu dou pão e peixe para vocês. Porque eu multiplico pão e peixe para vocês. Porque eu faço milagre. E a prova, irmãos, de que eles estavam seguindo Jesus só por causa daquilo, é que quando eles ouviram aquela mensagem, foi todo mundo se embora. E ainda dizendo assim: quem pode ouvir esta mensagem? Quem pode ouvir essa palavra? Essa palavra é muito dura. Aí diz: vocês comeram, os vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Mas eu, disse Jesus, sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue não morrerá, mas passará da morte para a vida. Aí a Bíblia diz que eles ficaram revoltados e disseram: mas por acaso ele é pão? Essa mensagem é dura, invocada. Foram-se embora, só ficaram os 70. Dos 70, 58 também foi-se embora, só ficaram 12. Aí Jesus se virou para os 12 e falou algo que ele pode falar porque ele é Jesus. Vocês também não querem ir embora? Ele pode falar porque ele é Jesus. Aí a Bíblia diz que Pedro, que era o mais velho dos apóstolos, se virou para Jesus, está lá em João 6:68, se virou para Jesus e disse assim: mas para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Veja, irmão, isso aqui já foi falado. Eu gosto de ter uns irmãos aqui, uns obreiros que pregam e trazem uma revelação linda e eu fico me alimentando. Jesus não disse, Pedro não disse para onde, ele disse para quem. Não disse para onde, disse para quem iremos nós. Porque a nossa salvação não depende da igreja A, não depende da igreja B, não depende da igreja C, não depende do pastor A, não depende do pastor B, nem depende do pastor C. Depende de Jesus. Aí ele diz: para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Veja, aqui Pedro revelou aquilo que estava queimando no coração de Jesus, para que os discípulos se rebelassem ou confessassem que o interesse deles por Jesus não era porque ele multiplicava pão, nem multiplicava peixe, não era porque ele tirava prata
moeda da boca do peixe, não era porque ele fazia milagres, não. Eles queriam seguir Jesus pelo que Jesus era. Glória a Deus. E sabe o que é que está escrito na Bíblia para confortar o seu coração lá em Mateus? Acho que 16, 18, uma coisa assim, não lembro a referência, mas o texto eu lembro com clareza que diz assim: pois aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. A reunião que nós fazemos, se tem o objetivo de glorificar o nome do Senhor, se o tema principal é Jesus, porque ele diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, se o foco é o nome de Jesus, é para adorar Jesus, pregar o evangelho de Jesus, ele se faz presente, irmão. O que atrai a presença de Jesus não é o templo luxuoso, suntuoso, climatizado, poltronas acolchoadas, mármore no piso, forro de ouro no teto. O que atrai a presença de Jesus é se a igreja se reúne e o nome dele é o assunto, o tema principal. E eu tenho para mim que na noite desse dia você veio aqui para ouvir a palavra de Jesus, para ser corrigido por Jesus, para ser orientado por Jesus, para ser guiado por Jesus, para ser doutrinado por Jesus, para ser ensinado por Jesus. Veio para adorar a Jesus, veio para glorificar a Jesus, veio para louvar a Jesus, veio para bendizer a Jesus, veio para engrandecer a Jesus, veio porque ama Jesus, veio porque adora Jesus, veio porque é servo de Jesus, veio porque quer ser fiel a Jesus, veio porque crê em Jesus. Então pode abrir a boca e adorá-lo, porque ele se faz presente na casa. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Ele está presente na casa, ele está presente no recinto. E se nesta noite você se arrepender dos seus pecados, você pedir perdão pelos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor, aleluia, primeiro ele vai te ouvir do céu, vai perdoar os teus pecados, vai sarar a tua terra. Segundo, ele vai fazer uma festa no céu, vai entrar em festa, o céu vai festejar. Ei, quando alguém entende, conhece, reconhece que é pó, que é cinza, que é fraco, que é pecador. Ei, eu vi alguém dizendo uma palavra por esses dias. Ele disse assim: quando a Bíblia diz examine-se, pois o homem é assim mesmo, e assim como do pão e beba desse cálice, quando ela manda se examinar, não é questão de pecado. Eu discordo em parte, mas em parte faz sentido. Por quê? Porque na verdade todos nós somos pecadores, irmãos, aleluia. Não tem aqui bonitinho, não tem aqui santinho, não tem aqui ninguém especial, não tem aqui ninguém melhor do que o outro. É todo mundo barro, pó e cinza, miserável, que só estamos aqui porque a graça dele nos alcançou. Ele foi lá no muturo, no lixo, na lama, na sarjeta, no tapuru, e nos arrancou de lá e nos trouxe para a sua presença. Será se alguém reconhece que é pó, que é cinza, que não vale nada, que não pode nada, que não tem nada, mas o amor dele alcançou, o amor dele resgatou, o amor dele tirou da lama e da sarjeta. Oh, glória! Então entenda, meu irmão, quando você vê alguém chegar na igreja sujo, moribundo, estou falando em linguagem espiritual, mal cheiroso, estou falando em linguagem espiritual,
Entenda que foi do mesmo jeito que você chegou. Foi do mesmo jeito que você chegou. Então hoje, se chegar alguém moribundo, estou falando linguagem espiritual, sujo, fedido, maltrapilho, foi desse mesmo jeito que você chegou. E sabe o que foi que Jesus fez? Ele te abraçou. E sabe qual foi a ordem de Jesus para sua noiva, a igreja? Abrace também. Porque foi assim que você foi trazido para a presença do Pai. Moribundo, fedido, maltrapilho, rejeitado. Então hoje, meu irmão, minha irmã, se chegar alguém assim, não olhe de canto de olho. Não entronche a boca. Não despreze. Porque foi desse mesmo jeitinho, talvez até pior, que você chegou na presença de Deus. E Ele te amou. Não te rejeitou, não te esqueceu, não te desprezou, te abraçou. Te abraçou. Do mesmo jeito que o pai do filho pródigo fez, quando o filho saiu, gastou toda a riqueza, nas meretrizes, nas farras, nas baladas, quando estava sem nada, mendigando praticamente, cuidando de porcos, sujo, moribundo, sem se banhar, sem comer, cabelo por cortar, barba por fazer, roupa rasgada e fedida. Ele veio desse jeito para a casa do pai. Quando ele chegou, o pai olhou, disse: que bom, meu filho, que você veio. Vai lá dentro, toma um banho, tira essa roupa suja, corta esse cabelo, faça essa barba. Tem ali um caiaque, um Malbec lá no meu quarto. Se perfume direitinho, escova os dentes, passa o fio dental. Depois você vem me dar um abraço. Não. Foi assim não, meu irmão. Do jeito que o filho chegou, moribundo, barbudo, cabeludo, fedorento, sujo, rasgado, maltrapilho, o pai correu e abraçou. Ele não olhou como o filho estava, ele abraçou. E eu não sou melhor do que o pai, né? Você não é melhor do que o pai. Mas temos muitos irmãos dos filhos pródigos no nosso meio, que quando ficou sabendo que ele voltou, que ele chegou, e o pai tinha feito uma festa, nem para dentro de casa ele quis entrar. Ficou no lado de fora, murmurando e reclamando. Perguntou: o que é isso? É o teu filho que estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. E voltou para casa. O teu pai mandou trazer o bezerro cevado, mandou matar, fazer um churrasco, que estamos festejando porque ele voltou. Ele ficou do lado de fora embuchado, emburrado. Aí foi necessário o pai sair para conversar com ele, para convencê-lo, para ele entrar. É só o que a Bíblia diz. A Bíblia não relata se ele entrou com a cara feia, bochechudo, se ele falou com o irmão, se não falou. Mas entende, o pai tem bênção para todo mundo. O pai ama todo mundo. Eu e você que às vezes queremos criar diferença e distinção, mas o pai te ama. O pai quer o teu bem e a tua vitória. Amém? Concluo. Irmã Tamires, coloca um hino ali. A gente vai fazer uma oração pelos irmãos. Mas eu concluo essa fala, querido, pedindo que você nos ajude a fazer a obra do Senhor. Nos ajude a fazer a obra do Senhor. Em Madureira eu passei 15 anos pastoreando, lutando. Glória a Deus. Pelejando pelas almas. É muito tempo. Mas aqui já são 11. Já está perto do mesmo tempo. Glória a Deus. E a concorrência, e louvado seja Deus por isso, eu não fico triste por haver muitas igrejas. O apóstolo Paulo disse que tem alguém que prega por interesse, outros pregam por ganância, cada um tem uma forma de pregar, mas isso, o importante é que a palavra seja pregada, porque aquele que ouve se converte, vai ser salvo. Então esse
é o objetivo de estarmos pregando a palavra do Senhor, né? E como disse o pastor Celestino, são 33 igrejas, aliás, 32 igrejas, né? Como eu falei, quando eu cheguei era Madureira, Missão, Batista, Quadrangular, Universal, aí surgiu mais umas 20, então, somando, deu mais de 30, e cada um pregando a palavra, anunciando o evangelho, e louvado seja Deus por isso. Mas a gente não pode deixar que a presença de Deus falte no nosso meio, porque senão a gente vai trabalhar, aí alguém ali vem e puxa, aí alguém diz, não estou bem lá, não estou me tratando bem. Quantas pessoas já chegaram para mim para fazer reclamações? Pastor, acho que eu vou sair, estou aguentando mais não. Isso é triste, irmãos. Isso é triste, isso é preocupante, isso é desgastante. Fisicamente a gente cansa. A gente precisa entender o que é o evangelho, o que é pregação, o preço que a gente precisa pagar por uma alma, irmãos. O valor que tem uma alma. Quanto você precisa se esforçar e se dedicar para ver uma alma liberta, transformada e firme. O apóstolo Paulo disse uma vez, se comer carne escandalizar o meu irmão, para que o meu irmão não se escandalize, nunca mais eu vou comer carne, só para ver ele firme na igreja. Glória a Deus. Então pense nas almas, pense nas vidas, que não é fácil você ganhar uma alma, não é fácil você trazer alguém para a igreja, mas é muito fácil você tirá-la da igreja e provavelmente nunca mais ela vai querer voltar para a igreja. Mas nós temos Deus conosco, Espírito Santo, a presença de Jesus, e você vai ser guiado e orientado para ser uma bênção, um instrumento na mão do Senhor para trabalhar em favor das vidas e das almas. E aqueles que chegarem moribundos, feridos, desajeitados, desalinhados, você vai ser instrumento, vai ter uma palavra para que ele se enquadre, se alinhe, se aprume e siga feliz na presença do Senhor. E amanhã, ano que vem, tempo que se passar, ele vai dizer, eu cheguei na igreja arrasado, caído, desorientado, mas esse irmão ou essa irmã chegou junto de mim e me orientou, e hoje eu estou aqui firme, dando glória a Jesus. Amém? É para isso que Jesus te chamou e te levantou, para você ser essa bênção. Fique de pé, por gentileza.